Irmãos, meus irmãs, seja muito bem-vindo. Hoje vamos refletir sobre o Evangelho de hoje, a reflexão do Evangelho dessa quinta-feira, no tempo comum. Essa quinta-feira da 8ª semana do tempo comum. Então, não deixe de dar aquele teu like, se inscrever no canal e também fazer o momento da tua reflexão junto hoje comigo. Hoje o Evangelho se encontra no Evangelho de Mateus, do capítulo 16 ao versículo 13 a 23. E vós quem dizeis quem eu sou? Caros irmãos e irmãs em Cristo, hoje o Evangelho nos apresenta e chama a atenção para algo fundamental da nossa vida, que é o conhecimento de Jesus, conhecer Jesus. Não tem como viver a fé sem conhecer Jesus, não é verdade? Ou seja, você precisa conhecer Jesus primeiramente para você viver a fé. Você precisa conhecer a Ele, tomar conta dEle e reconhecer que Ele é o Senhor da nossa vida. E o Evangelho de hoje vem falar sobre isso. O contexto nos traz, Jesus estava numa região chamada Cesárea de Filipe, e lá perguntou ao seu discípulo, fez algumas perguntas ao seu discípulo, dizendo: quem dizeis os homens ser o filho do homem? Ou seja, quem de vós dizer quem eu sou? Essa foi a pergunta de Jesus para o seu discípulo. Mas Jesus aqui já sabia, na verdade, a sua resposta, a resposta dos discípulos. Portanto, Jesus queria ouvir essa afirmação da sua resposta. Essa ideia errônea ao seu respeito. Portanto, essa resposta dos discípulos certamente não surpreendeu Jesus. O discípulo perguntou e afirmou a Jesus: Tu és o Filho de Deus. Tu és aquele que há de vir. Tu és o Messias, tu és o João Batista, tu és o Elias, tu és Jeremias. Assim foi a palavra do discípulo. Mas Pedro, quem afirmou isso? Na verdade, foi Pedro quem afirmou isso. Essa afirmação toda foi de Pedro. Tu és o Filho de Deus. Todos que estavam ali falavam que ele era o Elias, que ele era o Messias, que ele era o proclamado, João Batista, Jeremias, etc. Portanto, Jesus quer saber que os discípulos pensam dele. Ele queria saber o que os discípulos pensavam sobre ele. Jesus aqui dá imediato uma resposta sucinta para ele, mas quando Pedro afirma, Pedro que vai afirmar uma resposta, cada resposta que Pedro fala para Jesus, Jesus dá outra resposta. Pedro diz assim, unicamente responde com firmeza: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Com essa resposta, Pedro revela uma compreensão profunda e inspiradora pela fé, e não por conhecimento teórico. Jesus o abençoa e declara com aquela palavra: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta afirmação de Jesus estabelece Pedro como o fundamento da igreja, ou seja, e destaca a importância que dá fé sólida para construir o reino de Deus. Jesus confia a Pedro a chave do reino dos céus, simbolizando aqui a autoridade espiritual e a responsabilidade da comunidade, da liderança cristã. Claro que existem muitas discussões relatado aqui que Pedro não foi o primeiro, ou seja, existem outros Pedros. Mas aqui na centralização desse evangelho chama essa atenção concreta que aqui Jesus dá a chave
E Jesus proclama. No entanto, aqui nesse momento, a responsabilidade, o simbolismo, a autoridade espiritual estava em Pedro. No entanto, logo após esse momento de revelação e promessa, surge um contraste sobre a morte de Jesus na cruz. Jesus fala para os discípulos, olha, eu devo morrer na cruz, e aí? Pedro, tu és o fundador da igreja, os discípulos são também, mas eu vou morrer na cruz, e aí? Pedro imediatamente reage, com força, né, com aquela, bravamente dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor. Isso nunca te acontecerá, isso não vai acontecer. Mas Jesus aqui dá uma resposta severa a Pedro. Jesus diz assim, vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensais as coisas de Deus, mas a dos homens. Esse episódio nos lembra que, mesmo assim, o mais próximo de Jesus pode falhar e compreender completamente os planos de Deus. Pedro, que foi elogiado por sua fé, é repreendido por não aceitar a cruz. Aqui existe um contraste entre Pedro e Jesus, entre a tensão entre a glória da revelação e a dureza da realidade do seguimento de Jesus. Ser discípulo de Jesus implica em aceitar não somente as promessas, mas também a cruz. Você entendeu? Então, Jesus proíbe os discípulos de revelar sua identidade. Afinal, o povo que esperava um Messias triunfante, com poderes políticos, jamais aceitaria um Messias na condição de servo. Jamais. O povo queria um Messias que viesse em cavalaria, viesse, sabe, com espada na mão. Mas Jesus já sabia disso. Ou seja, eu pergunto para você, alguém tivesse um olhar voltado para os pobres? O povo não queria isso. Ou seja, mas Jesus sabia que ele não seria reconhecido como filho de Deus sem antes passar pela cruz. Jesus tinha que passar pela cruz. Entende? Eu faço essa pergunta para você e serve para mim. Hoje Jesus continua a nos perguntar, e é para você, quem eu sou? Sabe quem é Jesus é muito mais do que saber o que ele é. Ou seja, saber quem é Jesus é muito mais saber quem ele é. Entende? Então há essa natureza de saber quem é Jesus e saber muito mais quem ele é. Ou seja, aqui, saber quem é Jesus é comprometer, ou seja, é ser comprometedor, implicar em comprometimento com a sua causa, em dar continuidade à missão aqui na Terra. Amém? Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês, desse contexto, desse Evangelho. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz de Jesus. Se inscreva no canal, dê um like aí, um joinha, porque quando você dá um like, entende? Vai lá no sino, dá aquele like, você está sinalizando que imediatamente quando eu postar um conteúdo aqui, referente à reflexão e outro conteúdo, você vai receber na sua pasta um aviso que está tendo um vídeo ao vivo. Deus abençoe. Até o próximo conteúdo. Fica com Deus.